Democracia é selvageria. Quem é jornalista, e mais ainda quem se dedica a um jornalismo político de opinião, não pode ser, até por autoproteção, defensor da liberdade de expressão. Isso não pode se confundir, jamais, com agressões infundadas à honra e à dignidade de pessoas, muito menos com a incitação até a que se promovam agressões físicas. Ao longo de anos, e sempre em meio a um enfrentamento político agudo, jamais, deliberadamente, apelou-se para este tipo de comportamento. Nem se foi cúmplice deles. Porque este tipo de atitude só leva ao que temos hoje, a entronização da estupidez e do arbítrio como forma de exercer o poder. O que está em curso, neste momento, é a aniquilação do Supremo Tribunal Federal e, como ocorreu ao longo dos últimos anos, com a cumplicidade de ministros do STF que usaram e abusaram deste expediente para obter visibilidade e prevalecer, na corte, com o clamor das ruas. Luiz Nassif, em ótimo artigo no GGN, mostra que, infelizmente, não é só brasileiro o fenômeno, mas mundial, com o uso do sistema judicial, juízes e promotores, como forma de implantação de governos, ou pressões sobre governos, de sentido autoritário e ultracapitalistas. Diz ele, no fecho do texto O Século do Judiciário e a Volta da Barbárie. País sem tradição democrática, o Brasil comprometeu a própria democracia, tendo como episódios trágicos o impeachment e a prisão política de Lula. O plantio pertinaz das sementes do arbítrio não foram praticadas por jovens procuradores concurseiros, mas por ministros do STF, como Joaquim Barbosa, Aires Brito, Carmen Lúcia, ou indizível Luiz Roberto Barroso, de procuradores gerais, como Antônio Fernando de Souza, Roberto Gurgel, Rodrigo Janot, todos encantados com seus novos poderes, e sem um pingo de responsabilidade em relação à Constituição, às leis, ao país. E, principalmente, devido à cegueira generalizada da mídia, só percebendo o monstro que criara quando de suas entranhas nasceu essa figura pública disforme de nome Jair Bolsonaro. O século do judiciário gerou a maior ameaça à democracia desde a ascensão do nazismo. A lógica é a mesma. A legitimação dada pelo clamor das turbas, derrubando leis, Constituição, calando os críticos, exterminando as oposições e impondo populismo penal, sem freios nem contrapesos. E com procuradores se comportando como milícias vingadoras, sem estarem submetidos a nenhuma forma de freio. Hoje o Brasil está mergulhado em uma luta entre corporações, com o caos institucional se espalhando por todos os poros do Estado. Foi esta selvageria judicial que estimulou e insuflou a selvageria que, hoje, se volta contra as instituições judiciais. Isso não tem nada a ver com liberdade de imprensa e é falso que seja este hoje o problema em questão neste caso do grupo que está sendo proibido de veicular ataques a Dias Toffoli. O que ocorre, de fato, é a tentativa, canhestra e mal articulada, de enfrentar uma ofensiva fascista e autoritária que não se satisfez em dirigir o STF, mas quer aniquilá-lo. Mas o que fazer contra um sistema que faz da especulação financeira o seu financiador e é instrumentalizado pelo Ministério Público como ferramenta de provocação e desafio à Corte Suprema?